Graça, paz e misericórdia da parte de nosso Senhor Jesus Cristo. Bem-vindo a você que nos acompanha neste canal para mais uma escola bíblica dominical nesse terceiro trimestre do ano de 2020, onde estamos estudando os princípios divinos em tempo de crise. E nesta ocasião estaremos ministrando a lição de número 10, Provai se os Espíritos são de Deus. Inscreva-se no canal, compartilhe, divulgue para que esta palavra possa alcançar o maior número de pessoas possíveis, porque creio que o Espírito Santo tem uma palavra para te alcançar, para o teu crescimento espiritual e de todo aquele que participar, que ouvir esta mensagem. O Espírito Santo tem uma palavra para o teu coração nesse tempo final. Meus amados, a lição de hoje ela vai tratar sobre um assunto assaz importante, bastante comentado nos últimos dias e bastante atual, porque faz parte daquela profecia que o Senhor Jesus proferiu lá no sermão profético do capítulo 24 do Evangelho segundo Mateus, que ele fala a respeito dos falsos profetas da última hora. E nós vamos ver dentro do contexto bíblico, dentro da história bíblica, a manifestação desses falsos profetas e como o homem de Deus, como a igreja de Deus, como o povo de Deus, pode e deve identificar e repreender esses falsos profetas. O texto áureo da nossa lição está na primeira epístola de João, capítulo 4, versículo 1, que diz: Amados, não creiais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus. Porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. E a verdade prática, através dos dons espirituais, a igreja discerne os espíritos enganadores. Através dos dons espirituais, nós possamos identificar o espírito enganador que muitas vezes entra no meio do povo e principalmente nesta última hora da igreja na terra é onde mais temos visto a manifestação desses falsos profetas e induzem o povo para tirarem proveito, benefício. O espírito de Balaão está operando nos nossos dias. O texto áureo está em Neemias, ou melhor, o texto em classe, a base da nossa lição está no livro de Neemias, capítulo 6, versículos 10 a 14, e 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 20 e 21, e 1 de Coríntios, capítulo 14 e o versículo 29. Aqui, o texto traz aquela mensagem do capítulo 6, um momento em que Neemias ele foi confrontado ali por alguém na casa de Semaías, e esta pessoa, ele estava ali naquela conversa e veio alguém: vamos junto para a casa de Deus, ao meio do templo, e fechemos as portas do templo, porque virão matar-te, sim, de noite virão matar-te. Esta palavra, a princípio, era uma mensagem de livramento como se fosse de livramento para Neemias. Mas Neemias identifica: um homem como eu fugiria? Começa por aí, eu não fujo. Segundo lugar, eu não sou sacerdote, não faço parte da linhagem sacerdotal que deve operar dentro do templo. Como posso eu, sem ter esta característica, sem ter esta linhagem, entraria na casa de Deus e sairia impune? Então, dentro disso, ele entendeu que não era Deus que falava com ele. Muitas vezes, irmãos, o que nós encontramos são pessoas que vêm em nome de Deus, trazendo uma mensagem sua, uma mensagem dela, uma mensagem daqueles que a contratou, para poder desviar, para tirar você do foco, da sua caminhada, da sua postura, do propósito que Deus tem na sua vida, para fazer com que você saia, que você peque contra Deus e perca a bênção de Deus, o cumprimento de Deus, o cumprimento das promessas de Deus na sua vida. Porque uma
das coisas básicas para que a promessa de Deus se cumpra na nossa vida é a nossa obediência, a nossa fidelidade, é a nossa permanência no caminho que Deus traçou para que pudéssemos nele trilhar. Então, esta é a condição para sermos abençoados, para vermos as profecias de Deus cumpridas em nossas vidas. É permanecermos no propósito de Deus, no caminho que Deus traçou para que por ele pudéssemos seguir. Agora nós encontramos que Neemias, ele observa, então ele discerniu pela palavra, pelo conhecimento da palavra. Ele discerniu que aquela mensagem não podia ter vindo de Deus. Nós encontramos na Bíblia vários profetas que trouxeram uma mensagem para os seus ouvintes. E aquela mensagem levou as pessoas a tomarem uma posição diante de Deus. No caso de Ageu e Zacarias, a construção do templo ficou parada por 15 anos. Mas Deus levanta Ageu, Deus levanta Zacarias, e eles começam a profetizar para Zorobabel, a Josué, a mostrar o erro de cada um, a falha de cada um e o propósito de Deus de cada um, que o inimigo queria. Eles estavam fazendo, mas agora Deus então mostra o erro do povo, mostra o castigo sobre o povo e o propósito de Deus em abençoar o povo. Então o povo tomou posição, os líderes foram animados por esta profecia, creram na profecia, lançaram mão e edificaram a casa do Senhor. Em 4 anos a casa do Senhor foi edificada em razão deste incentivo profético que Deus levantara Ageu e Zacarias para profetizarem naquele tempo. Assim também nós encontramos na Bíblia muitas pessoas que se apresentam como se fossem profetas de Deus e na verdade não são. E aqui logo no ponto nós começamos a ver que devemos entender que existem os falsos profetas. No caso nós encontramos Balaão. Balaão foi aquele que quando Israel saía do Egito, lá em Números, conta a sua história no livro de Números, em especial no capítulo 23 de Números, nós vamos encontrar ali vários detalhes. E aí eu quero trazer um ponto interessante. Ali veio aquele profeta Balaão, ele foi contratado por Balaque para amaldiçoar o povo. Mas ele disse, olha, o que o Senhor me disser, isso falarei. E quando ele vê o povo, o Espírito do Senhor vai com ele e diz, olha, primeiramente, quando ele estava no caminho para ir até Balaque, o anjo do Senhor apareceu. Uma vez, a mula desviou. Apareceu a segunda vez, a mula tornou a desviar. E na terceira vez, o anjo se colocou num ponto onde não havia espaço para a mula desviar. Então a mula se deitou, porque ela respeitou a presença do anjo. O profeta violento, que ele estava olhando apenas para o propósito que ele havia recebido de Balaque, ele espanca a jumenta. Aí a jumenta abre a boca e fala com ele, mas por que você quer me matar? Alguma vez eu fiz isso contigo? E ele disse, não, nunca fez. E ele ficou enfurecido contra a jumenta. E aí ele abriu os olhos e ele viu o anjo com uma espada na mão. E o anjo disse, olha, se ela não tivesse parado, eu certamente te mataria. E agora, quando ele vê aquilo, aí o anjo diz para ele, você vai, mas vai dizer as palavras que eu colocar na tua boca. Aí nós encontramos que a mula falou, o mudo jumento, a mula, o mudo falou, o animal falou. E nem isso despertou o profeta, ele conversou como se estivesse conversando com outra pessoa qualquer. E era o animal que estava falando com ele. Mas ainda assim Balaão segue o seu caminho, ele prepara o sacrifício e abençoa o povo. Vem a palavra, ele abençoa o povo. E Balaque fala, mas como? Se já por 2 vezes eu pedi, 2 vezes você abençoa. Ele fala, mas eu não posso falar contra, porque o anjo já havia vindo com a espada na mão. E nós encontramos uma das grandes verdades bíblicas que fora dita por Balaão, que diz assim,
Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Diria o Senhor e não faria? Ou falaria e não cumpriria? Porque então nós vemos assim, que é uma verdade absoluta de Deus, dita por um profeta maldito, por um profeta, por um falso profeta. Ele viveu a vida como profeta e morreu como adivinho, lembrado como adivinho. Por quê? Ele, nas suas palavras, ele abençoou o povo. Porém, nos bastidores, ele disse para Balaque como deveria agir para vencer o povo. Olha, eu não posso amaldiçoar aquilo que Deus abençoou, mas tem um jeito. Você prefaz uma festa, prepara as suas moças e faz uma festa, uma orgia. E aí eles vão pecar contra o Deus dele. E o Deus dele o amaldiçoará. Foi isso que Balaque fez. Foi isso que Balaão fez para Balaque, orientou Balaque e Balaque assim o fez. E começou uma praga, começou a morrer gente, aquelas questões, aquelas misturas do povo israelita com os moabitas. E só cessou quando Finéias pegou a lança e traspassou um judeu, um israelita que estava junto com uma moabita. E ali o Senhor cessou a praga e o Senhor disse, pelo zelo dele, pelo zelo deste homem, então veio a vitória para os filhos de Israel. Então nós observamos as consequências de um falso profeta, as consequências nefastas que o falso profeta faz no meio do povo. Nós encontramos um fato que aconteceu também no livro de 1 Reis, no capítulo 13, que um homem de Deus, ele foi até o lugar onde Jeroboão prestava sacrifícios ao seu Deus, aos seus ídolos. E agora ele estende a mão e profetiza contra o altar, dizendo que Deus levantaria um homem, suscitaria um homem em Judá, um rei em Judá, que viria, que profanaria aquele altar, que queimaria os ossos de profetas, dos falsos profetas naquele altar. E disse mais, e como sinal, o altar se fenderá e a sua cinza se derramará. E naquele altar, naquele momento, estava Jeroboão prestando sacrifício. Jeroboão estende a mão para o homem de Deus e diz, prenda-o. Mas quando ele estende a mão, a sua mão seca, para na posição. E ali ele ora, ele fala e clama ao homem de Deus, ore ao Senhor teu Deus, para que a minha mão volte a ser como antes. O homem de Deus intercede, a mão de Jeroboão se recolhe, aí ele diz o seguinte, olha, vem na minha casa, e eu vou te recompensar, coma comigo, beba comigo, e eu vou te recompensar. Mas ele disse, ainda que você me desse a metade da tua casa, eu não voltaria contigo. Porque o meu Deus que me enviou a ti, ele disse, não coma e não beba nesta terra para onde eu te envio, e não volte pelo mesmo caminho, volte por outro caminho. Foi isso que ele fez. Então, o homem de Deus, e quando o homem de Deus, o braço de Jeroboão parou, ficou ali seco, a mão dele ficou seca, o altar se fendeu, a cinza se derramou, e Jeroboão percebeu e reconheceu que aquele profeta era profeta do Deus Altíssimo. Mas este profeta, o que acontece com ele? Ele volta por outro caminho, seguindo a palavra de Deus. Mas ele parou para descansar debaixo de um carvalho. Às vezes, irmãos, Deus nos chama para uma tarefa e nós não podemos parar no meio do caminho. Nós não podemos parar para descansar no meio do caminho. O mesmo Deus que nos trouxe é o mesmo Deus que nos leva de volta. O mesmo Deus que nos envia é o mesmo Deus que nos faz trazer, que nos faz voltar. Então, a nosso descanso, a Bíblia diz, levantai e andai, porque o vosso descanso não é aqui. Nós temos um descanso, que esse descanso não é aqui. Então, aquele homem estava ali assentado. E o que acontece com ele? O profeta velho, havia na cidade um profeta velho. E ele vai para ele e mente, dizendo que um anjo desceu e falou com ele que era para voltar. Ele falou, mas Deus falou que não, mas um anjo desceu. Irmãos, Deus, toda profecia, ela não pode confrontar e contra a palavra de Deus. A régua, o prumo é a palavra de Deus. Toda profecia que fere a palavra de Deus é falsa. É falsa.
Então, a maneira de nós julgarmos a profecia, ela precisa ser julgada. Julgada. Às vezes a pessoa julga o profeta e não julga a profecia. Mas a Bíblia manda julgar não é o profeta. O profeta você conhece pelos frutos. Você vê com os olhos, você conhece pelos frutos quem é o profeta. Porque a salvação não são os dons. Dom não é salvação. Eu já vi uma pessoa profetizar para outra. E esta pessoa para quem ele profetizava estava em pecado. E ele profetizava, falou das orações, eu Senhor, eu vi as tuas orações, eu sei o quanto você orou, eu sei tal, e aquela pessoa com um olhar de desdém, porque ela estava em adultério. E ela sabia que aquela profecia não era de Deus. E a pessoa falando como se fosse profecia de Deus. Nós precisamos tomar cuidado. Não é julgar o profeta, mas a profecia. Julgar a profecia. Se vai contra a palavra de Deus, não é de Deus. Deus não é Deus de confusão. Deus não faz confusão. Deus não confunde ninguém. E aqui nós vemos o que diz a Bíblia, Paulo escrevendo aos Gálatas. Se um anjo, ele falou, se qualquer um de nós levar uma outra mensagem diferente desta que eu vos tenho pregado, seja anátema, seja amaldiçoado, tem que ser rejeitada. E ele diz, ainda que desça um anjo dos céus e traga uma mensagem diferente desta que eu vos tenho pregado, seja anátema, rejeite. Nem anjo está autorizado a trazer um evangelho diferente deste que temos pregado. É assim que se julgam as profecias, pela palavra de Deus. Nenhuma profecia, toda profecia, ou melhor dizendo, toda profecia que é falsa, ela confronta, ela vai contra a palavra de Deus. É pela palavra que nós devemos julgar as profecias. E este jovem profeta, homem de Deus, ele volta com o profeta velho, ele senta na mesa, ele come pão, ele bebe água, aí vem a mensagem de Deus através do profeta velho. Aquele que Deus já não falava mais, aquele a quem Deus já não usava mais, aquele a quem Deus já não se revelava mais. Agora, para corrigir o profeta novo, Deus usa ele. Ele diz, porquanto foste rebelde à minha palavra, você não descerá ao sepulcro de seus pais. E ele volta por outro caminho. Ele comeu, bebeu, aquele falso profeta abarrou o jumento, ele volta. E chegaram na cidade depois a notícia, que viu o homem morto, o jumento parado ao lado do corpo e o leão do lado do corpo. O leão matou o profeta, não destraçalhou o jumento, e ficou os três ali. E noticiaram na cidade. O profeta velho pegou o seu animal e foi. Falou, é o homem de Deus. Ele foi atrás, viu o homem de Deus ali caído, jogou, colocou sobre o jumento e levou de volta e sepultou ele no seu próprio sepulcro. Então, o homem de Deus recebeu uma mensagem de Deus, entregou uma mensagem de Deus. A mensagem de Deus se cumpriu, porque depois, mais de 100 anos depois, Deus levanta Josias, e Josias vem e faz cumprir aquela palavra se cumpre integralmente, ali como ele havia profetizado. Deus fez cumprir aquela profecia. Mas aí, nós encontramos ainda outras pessoas, no Antigo Testamento, no caso de Elias com os profetas de Baal, eram todos falsos profetas. Profetas de Baal, que profetizavam segundo o que Acabe queria, segundo o que Jezabel queria. Eles eram contratados, eles eram assalariados para profetizarem. E agora, o que acontece com os homens de Deus? Foram perseguidos, mas Obadias tratou com pão e vinho e escondeu de 50 em 50 em covas. E sustentou aqueles homens enquanto Acabe procurava matar. E lá, quando vai no monte Horebe, então ali ele começa a fazer o desafio àqueles profetas, e ali o Senhor dá vitória para Elias, e morre 400 profetas de Azera, 450 profetas de Baal, ou vice-versa. Aqui morre aqueles 850 profetas, falsos profetas, são mortos.
Falsos profetas é o que não faltou na Bíblia. O espírito de Balaão, o espírito de Jezabel, como diz nas cartas do Apocalipse, estão se cumprindo hoje, como o Senhor Jesus disse lá no Sermão do Monte. Primeiro, lá no Sermão do Monte, o Senhor fala da profecia que ia acontecer. Senhor, chegarão naquele dia para mim, muitos me dirão: Senhor, Senhor, eu curei, eu evangelizei nas praças, eu fiz milagres, profetizei em teu nome, eu fiz muitas maravilhas em teu nome. O Senhor dirá para ele: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, porque eu não vos conheço. Os dons não é sinal de salvação, como nós já falamos em lição anterior. O que identifica a salvação de uma pessoa não são os dons espirituais nos quais ela é usada. O que identifica a salvação de uma pessoa são os frutos espirituais que ela produz. Porque lá no mesmo Sermão do Monte, o Senhor diz: pelo fruto conhecereis as árvores. O que vai limitar se a árvore é boa não é o seu tamanho, não é a sua imponência, não é o esplendor das suas folhas, das suas flores, não, nem da sua sombra. O que vai qualificar uma árvore como boa ou má é o fruto que ela produz. O Senhor espera de mim e de ti frutos. E são esses frutos espirituais que está lá em Gálatas. Os frutos do Espírito Então ali nós encontramos as 9 manifestações dos frutos espirituais, que é o que cada um de nós devemos produzir para Deus. É a produção desses frutos que vai qualificar ser ou não uma árvore boa, ser ou não salvo em Cristo Jesus. É pelos frutos, que produzimos, que somos conhecidos, que somos qualificados como servos de Deus. Assim, nós precisamos julgar as profecias. A Bíblia nos manda julgar as profecias. Em Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 19, diz o seguinte: não apagueis o espírito, não desprezeis as profecias, julgai todas as coisas, retende o que é bom. Nós não devemos extinguir o espírito. Nós devemos valorizar as profecias, mas precisamos julgar e discernir o que é e o que não é de Deus. Neemias discerniu pela palavra, pela lei. Ele discerniu que aquela profecia recebida, aquele convite recebido, não provinha de Deus. Ele percebeu, ele reconheceu que não vinha de Deus. Assim, quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós encontramos a profecia, o dom da profecia. O dom, nós já falamos aqui dos dons, os dons. Então, os dons espirituais é uma realidade hoje, é uma realidade. A existência do mal, a corrupção daquilo que é bom, não anula o verdadeiro. A existência do que é bom, do bom, ou melhor, a existência do mal, a corrupção do que é bom, não anula o verdadeiro, não anula. Às vezes, por haver falsos profetas, as pessoas rejeitam os verdadeiros. No caso de Jeremias, Jeremias também conviveu com os falsos profetas. Ali um profeta profetizou e nós encontramos 2 pontos que eu quero citar aqui. É o caso de Micaías. Quando Josafá foi convidado para participar de uma guerra juntamente com Acabe, e aqueles profetas falavam: vai, porque eu sou contigo, estou te enviando, tal. Mas aí Josafá tinha discernimento. Ele falou: mas não tem aqui porventura um profeta do Senhor? Em outras palavras, esses profetas não são profetas de Deus. Eu quero pelo menos um do Senhor. Aí disseram: não, tem um aí, é Micaías, mas ele só fala mal contra mim. Vão atrás de Micaías e Micaías fala assim: olha, já diverte ele. Tudo o que eles estão falando é que vai ser bênção. Então não fale diferente disso, para que você sobreviva.
Aí Micaías vai e ele fala: não, pode ir nessa guerra que o Senhor é contigo. Aí o rei fala assim: olha, por quantas vezes eu te amaldiçoaria se você está falando a verdade? Aí ele diz o seguinte: olha, você vai morrer. Você vai nessa guerra, mas você não vai voltar nela. Você vai morrer. Mas os profetas estão falando que eu vou e vou vencer. Ele fala assim: mas um espírito de mentira saiu. Aí ele conta o que aconteceu. Apareceu os espíritos lá e um espírito de mentira disse: eu persuadirei Acabe. Acabe vai na guerra, ele vai perecer na guerra. Micaías foi ferido na boca. E Acabe disse: deixa ele aí com pão de amargura, até que eu volte. E Micaías disse: se voltares, Deus não falou na minha boca. Aleluia. E ele foi, mas não foi de rei, foi disfarçado. Mas um soldado despretensioso pega o seu arco e atira de forma despretensiosa, mas pela direção do Espírito Santo de Deus. E entrou no único lugar vulnerável que havia naquela armadura, naquela couraça que Acabe vestia. E entrou naquela pequena brecha e o feriu de morte. Ele gritou que estava sendo ferido, que estava ferido, socorreram ele, mas Acabe morreu. A palavra de Deus se cumpriu. Nós encontramos Jeremias também combatendo com os falsos profetas, e por fim ele profere uma palavra àqueles homens, e de fato aquele profeta Ananias morreu. Mas nós encontramos ainda no capítulo 23, uma palavra muito forte, que ele diz o seguinte, no capítulo 23, o versículo 28 do profeta Jeremias: o profeta que tem o sonho, conte o sonho apenas como sonho, mas aquele em quem está a minha palavra, fale-a com verdade. O que tem a palha com o trigo, diz o Senhor, não é a minha palavra fogo, diz o Senhor, e martelo que esmiuça a penha? Portanto, eis que eu sou contra esses profetas que diz o Senhor, que furtam as minhas palavras, cada um ao seu companheiro. Eis que eu sou contra esses profetas, diz o Senhor, que pregam a sua própria palavra e afirmam, ele disse: eis que eu sou contra os que profetizam sonhos mentirosos, e dizem os que contam com as suas mentiras, e leviandades fazem errar o meu povo, pois eu não os enviei, nem lhes dei ordem, e também proveito nenhum trouxeram a este povo, diz o Senhor. Palavra dura do profeta Jeremias aos falsos profetas e àqueles que acreditavam nas mentiras proferidas pelos falsos profetas. Deus não tem compromisso com profecia mentirosa. Muitas vezes, irmãos, nós deparamos com falsos profetas. Este que vos fala, já ouvi falsas profecias. Já ouvi. Pessoas, uma certa feita, uma experiência que eu vivi, Deus havia falado comigo, diretamente comigo, a respeito, quando estava orando para namorar a minha esposa, hoje irmã Conceição. Aí surgiram pessoas que não queriam que eu seguisse o relacionamento amoroso e viesse a se casar com ela. Trouxeram uma pessoa como se fosse profeta. Esteve na casa, esteve no culto à noite e entregou a mensagem. Uma palavra diante de toda a igreja.
palavra forte, a palavra dura. E que se eu seguisse, o casamento não duraria 3 meses. Não duraria 3 meses. Mas, isso no sábado à noite. Mas no final, alguém falou para ela, para minha esposa, na época namorada, falou assim, vai lá e pede oração para ele. Para ver se ele confirma. Aí ela foi, várias pessoas pedindo oração, ela pediu oração, ele impôs as mãos sobre ela e entregou a mensagem: eis que eu estou contigo, eu vou abater todos aqueles que se levantarem contra ti. E entregou a mensagem de bênção, a mensagem de vitória, de guerra que ela estava passando, e que Deus estava no seu projeto, no seu sonho, e que Deus ia fazer cumprir, que Deus ia abençoar. O mesmo profeta que falou contra mim na área, falou a favor dela na mesma área. E aí? Tinha o dom? Tinha, mas era Balaão, espírito de Balaão, contratado, não sei, por alguma coisa ele recebeu, ou por dinheiro, ou por companheirismo, sei lá, ou por influência, alguma coisa levou ele a errar. Não vou dizer que foi por dinheiro, mas que ele levou a errar, foi induzido ao erro, e ele foi e falou o que não deveria falar. Resumindo, esta mesma pessoa, os anos se passaram, já fazem 30 anos que sou casado com a irmã Conceição, glória a Jesus por isso. E aquela profecia de 3 meses ficou para trás. Estamos casados até hoje. E louvamos a Deus porque estamos fazendo a obra de Deus até hoje. Mas olha o que acontece. Os anos se passaram. Visito eu o meu tio, numa cidade do Paraná, que era pastor presidente. E ali ele conta a história daquela igreja, do pastor daquela igreja que havia sofrido porque uma pessoa havia se levantado contra ele. E ele cita o nome, eu começando a falar, mas como que é? Não é assim, e começou a dar detalhes. Eu falei, mas essa pessoa, o nome é esse, mas o jeito é esse. Comecei a dar detalhes, falei, mas é esse mesmo. Havia cometido um pecado crasso naquela igreja, trazido um problema grave. O pastor acabou morrendo, sofrendo um infarto e morreu. E aquela pessoa, por fim, estava no mundo. Irmãos, o falso profeta não prospera. Nós temos a mensagem de Deus, a mensagem da cruz, e nós temos que levar esta palavra. Esta palavra, Deus vela pelo cumprimento da sua palavra, mas não diz o que o Senhor não falou. Fala em teu nome, mas não usa o nome de Deus. Fala, é eu que estou sentindo, porque Paulo, pastor, eu posso? Pode. Mas tem respaldo bíblico? Tem respaldo bíblico. Paulo diz o seguinte, o Senhor diz, assim, assim e assim, lá em Coríntios. Não o Senhor, eu que digo. Não é o Senhor que está dizendo, eu digo. E passa o aconselhamento dele. O que ele fala, o que é aconselhamento dele e o que é aconselhamento do Senhor. Então assim diz o Senhor. Agora não é o Senhor, sou eu que estou dizendo. E aconselha o caminho, a condução no relacionamento de namoro, noivado e casamento. Então ele dá aquelas orientações no porte do namoro, do casamento, do como deve se comportar. Paulo ele fala o que é o Senhor e o que é ele. Então nós não pecamos por dizer o que é, o que pensamos e achamos, mas pecamos quando dizemos o que pensamos e achamos, dizer que é Deus, quando na verdade não é Deus. Aí está o problema do falso profeta, aí está o problema da falsa profecia. Mas a falsa não aniquila, não anula a verdadeira. É o que nós aprendemos aqui na nossa lição. Então nós precisamos, muitos erros, que a pessoa que tem o dom da profecia, onde a pessoa erra? Eu ensino por onde passo, pastoreando, eu procuro sempre, eu dou valor aos dons espirituais, incentivo, dou liberdade ao Espírito Santo para as pessoas que é usada nos dons proféticos, nos dons do ministério, variedade de línguas, interpretação das línguas, eu dou liberdade ao Espírito Santo. Eu não cerceio a manifestação do Espírito Santo na igreja. Eu não cerceio, porque a igreja não é minha, a igreja é do Senhor. O rebanho que pastoreio não é meu, é do Senhor. E a Bíblia diz, não havendo profecia, o povo se corrompe.
Claro que a profecia básica e principal é a palavra, mas não é por isso que os dons devem ser aniquilados. Os dons devem ser preservados na igreja. Nós cremos na atualidade dos dons espirituais. Assim, muitas vezes quando nós falamos a respeito dos dons espirituais, onde nós procuramos ensinar as pessoas que são usadas nos dons, onde a pessoa que é usada no dom, ela erra. Quando ela conhece o problema da pessoa, quando ela tem opinião pessoal a respeito daquele problema que ela já conhece, Deus dá uma mensagem, às vezes a mensagem vem pela emoção, e ela fala em nome de Deus o que é dela, não pode. E outra coisa que muitas vezes a pessoa que tem o dom costuma errar. Deus dá a mensagem do céu para ela, e ela pega esta mensagem e vai explicar a mensagem que Deus deu. Aí a mensagem que Deus deu foi do céu, verdadeira. E a interpretação e a aplicação e explicação que o profeta vai dar para a pessoa que ouviu a mensagem é dela. E esta explicação e interpretação ser contrária ao que a pessoa ouviu e recebeu do Senhor. O profeta tem que entregar a mensagem e não explicar, não dar interpretação. Entrega, ó, Deus disse. Se Deus falou assim, olha, cala a tua boca e senta, pronto. Deus fala assim, um exemplo aqui. Deus fala, pessoal, ó, assim diz o Senhor, fecha a tua boca, ponto. Não queira explicar, olha, por que você está falando isso, está falando aquilo. Não queira explicar. Deus mandou fechar a boca, quem ouviu e para quem é a pessoa, ela vai entender. Porque o mesmo Espírito que dá a mensagem é o mesmo Espírito que usa o portador da mensagem, é o mesmo Espírito que atua no receptor da mensagem. Não te esqueça disso. O mesmo Espírito que usa o mensageiro, o receptor recebeu e entregou o mensageiro, é o mesmo que vai atuar naquele para quem a mensagem foi endereçada. Não precisa explicar, não vá além, não acrescente palavras aonde Deus não mandou. Se Deus lhe deu 7 palavras de profecia, entregue as 7. Se for 20, é 20. Se for 50, é 50. Mas para. Se for 50, não queira entregar 40. Mas se for 10, não queira entregar 20. Aquilo que o Senhor te mandou entregar, entregue e pare. Não explique. Não interprete. Porque às vezes a pessoa que recebeu a mensagem, ela testa o profeta. Ela quer saber, mas minha irmã, meu irmão, Deus falou, essa palavra foi para mim. Glória a Deus. Mas o que Deus quis dizer com isso? Como que é? E aí? Aí, sagacidade do espírito do erro, sagacidade do espírito do engano, sagacidade de Satanás por trás, para te levar a errar, para te levar a pecar e, acima de tudo, tirar a pessoa, manter a pessoa no erro, manter a pessoa vivendo naquela situação de escravidão espiritual. Porque quando a pessoa vai procurar e fala que Deus falou, amém, fala, olha irmão, então, eu não entendeu, vai orar a Deus, vai buscar a Deus e Deus vai te dar a interpretação que você precisa. É assim que funciona, é assim que funciona. Não queira ir além do que Deus mandou, não vá além, mas entrega o que Deus mandou. Se a pessoa vier pedir explicação, manda ela orar a Deus, porque o mesmo Espírito que mandou falar, é o mesmo Espírito que vai fazer a pessoa entender aonde ela precisa mudar, o que ela precisa manter, de onde ela precisa sair, aonde ela precisa entrar, aonde ela precisa prosseguir, aonde ela precisa retroceder.
É o mesmo Espírito que fala com o profeta, é o mesmo que fala com aquele. É a mesma proporção. Quem recebeu e quem, o receptor, né, da mensagem, o receptor de Deus, ele recebe de Deus e entrega, é o mensageiro. E aquele que recebe a mensagem, o receptor da mensagem de Deus, o objetivo, o alvo da mensagem, o mesmo Espírito fala com ele e vai dar a ele a interpretação e a aplicação daquilo que entrou pelos ouvidos. Assim, nós devemos julgar as profecias, porque hoje nós encontramos muitos falsos profetas, que que não resiste a um confronto doutrinário da palavra de Deus. Há muitos profetas falsos. Há muitos profetas que são falsos profetas. Como assim, pastor? Contrata pessoas. Vou dar aqui um testemunho bastante forte de uma pessoa que eu conheci. Foram no trabalho e um pregador ali prega a palavra, inclusive, muito usado no ministério da palavra. Aí um jovem, uma pessoa pediu oração e ele orou, tal, mas Deus não usou ele para falar o que a pessoa queria ouvir, até porque Deus fala quando Ele quer e não quando nós queremos. A verdade é essa. Mas aí essa pessoa que orou por aquele jovem, que pediu oração para o outro pregador, é um grande pregador, ele deu sinal para ele, né? E esse que era o grande pregador, que foi orar por aquele jovem, e começou a falar como se fosse Deus, e trouxe uma mensagem terrível, de correção, sabe? Pôs aquele irmão lá embaixo, e depois os dois riam e contavam o que haviam feito. Não precisa dizer a situação que está. Nenhum dos dois estão mais em nosso ministério, e um deles está desviado. Esse que entregou a mensagem em nome de Deus está desviado até hoje. Por isso o profeta não deve falar em nome de Deus o que não é de Deus, ou atribuir a Deus aquilo que ele está fazendo por capricho seu. Há um juízo. Deus cobra desses falsos profetas. Pessoas que contratam um para dizer que foi curado e depois ninguém sabe de onde veio nem para onde vai. Prostituta dizendo que foi curada e depois posta os vídeos na internet dizendo que ela foi que recebeu dinheiro para ser artista, para passar ali como que fosse beneficiária, receptora de uma cura. Está cheio de falsos profetas nos nossos dias, nesse tempo presente. Está cheio de falsos profetas. Mas o Espírito de Deus já nos advertiu em Jesus Cristo lá, que nos últimos dias apareceria esses espíritos enganadores e com doutrina de demônios. O espírito do erro está atuando. O espírito do engano está atuando. O espírito do falso profeta está atuando. O espírito do anticristo está atuando. Mas o Espírito de Deus está no comando da sua igreja e dos profetas de Deus. Deixa Deus te conduzir e não feche a tua boca para a mensagem que Deus colocou em ti. Entregue, porque pela tua mensagem, por esta tua não, pela mensagem que você recebeu de Deus e você vai entregar, está a salvação ou a condenação de alguém. Entrega a palavra e Deus fará cumprir e o nome dele será glorificado na sua vida. Por isso, provai e vede se o Espírito é de Deus. E conserve o discernimento. O discernimento espiritual é o que a igreja precisa nesta última hora.